Olá, queridos, graça e paz. Como você está? Você está bem? Espero que sim. Cafézinho preto com óleo de coco, servido. Queridos, eu quero falar de propósito. Propósito de Deus, eu quero falar. Não sei se você já observou, às vezes a gente fica alguns dias sem postar uma live aqui, mas às vezes a gente aparece e começa a postar com frequência. É o propósito dele. Tem vez que ele não dá nada. Se ele não dá, eu não vou pôr nada aqui, porque eu posso colocar dentro do meu conhecimento, mas não vai fruir. De primeiro eu não entendia isso. Então, quando ele não coloca nada para mim falar aqui, eu poderia vir e forçar e colocar, mas não vai fruir. Não está no propósito, não flui. Eu quero falar do propósito de Deus. O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Eu vou citar alguns versículos aqui. Não vamos ler tudo para ministrar, mas eu vou citar alguns versículos aqui. Romanos, capítulo 8 e versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito. Então, quando você estiver dentro do propósito, sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Sempre que você estiver dentro do propósito, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Dentro do propósito, o mar se abre. Dentro do propósito, Deus é o quarto homem na fornalha. Dentro do propósito, Deus fecha a boca do leão. Você está entendendo? Dentro do propósito, cara. Observe que lá em Mateus ou Lucas, fala que José é avisado por um anjo, parece que em revelação, para ele fugir para o Egito, porque Herodes intentaria contra a vida do menino. José é avisado por um anjo que ele fugisse, porque Herodes intentaria contra o menino. Dentro do propósito passará o céu e a terra, mas a palavra não há de passar. Você está dentro do propósito. Dentro do propósito vai passar aqueles que querem intentar contra a tua vida. Olha só. Eles fugiram. Tem situação que você tem que fugir. Embora você sirva a Deus, mas você tem que evitar confrontos. Confrontos a qual vai minar a sua fé. Você está entendendo? Certa feita, alguém confrontou
com uma líder de qualidade no setor de uma empresa, e logo após essa pessoa ter confrontado, embora estivesse certo, correu o boato na empresa. Fulano que é crente queria agredir moça da qualidade. Então às vezes é necessário fugir. E eles fugiram para o Egito, porque era profético isso. O profeta havia profetizado que o Cristo iria para o Egito. Mas logo após eles foram avisados que poderiam voltar, porque aquele que queria tirar a vida de quem estava no propósito estava morto. Ei, mano. Sabe por que eu falo, mano? Porque eu sei que tem uns religiosos que assistem a minha live, e aí eles murmuram, eles falam assim, olha lá, ó, neguinho falando, mano, não pode falar isso. Ei, mano. Foram avisados outra vez em sonho que eles voltassem, porque Herodes, aquele que queria tirar a vida do menino, que veio nessa terra num propósito. Herodes, que queria tirar a vida do menino, que veio nessa terra num propósito. Que veio nessa terra num propósito, gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem. Veio para morrer na cruz do Calvário, num propósito de perdoar o teu pecado e o meu pecado. Era para que eles voltassem, que aquele que queria tirar a vida do menino, que estava no propósito do Pai, já estava morto. Já estava morto. Rapaz, eu gosto de falar quando Deus manda, porque as informações vêm vindo. Foi Uzias, o rei do Egito, Neco, porque Deus usa quem Ele quer, disse para Neco subir para pelejar contra Carquemes no Eufrate. E o rei, acho que Uzias, meu Deus, me ajuda aí, que tinha sacrificado a Páscoa do Senhor, que até aquele dia as pessoas adoravam a serpente de bronze levantada por Moisés, e chamava de Neusta, quer dizer, Deus mandou Moisés levantar a serpente por um propósito. E aquele propósito tinha passado. Você está entendendo? É a mesma coisa. Eliseu catou a capa, jogou no Jordão, falou, onde está o Deus de Elias? Foi só para aquele propósito. Aí ia ficar guardando a capa para tentar usar em outro lugar. E Deus mandou ele subir para pelejar contra Carquemes. E Deus disse que ele agisse rapidamente, porque Deus tinha pressa de realizar aquele feito. E quando Uzias, que sacrificou a Páscoa, que derrubou a serpente de bronze chamado Neusta, estava cheio de si. Eu sou crente, eu digo o que faz e o que não faz. Se opõe contra Neco, rei do Egito. Até porque por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado. Ele disse, Neco, rei do Egito, um rei pagão, porque ele mandou mensageiro perguntar para Neco. Neco mandou mensageiro de volta dizer, ó rei, não é contra a tua casa que venho hoje,
é contra a casa que me faz guerra. E Deus que é comigo ordenou que eu se apresse, porque ele tem pressa em fazer. Portanto, deixe de opor contra Deus que é comigo, ou ele te destruirá. O rei Uzias, cheio de si, tinha feito um grande feito para Deus. Às vezes, por ser usado pelo Espírito Santo para fazer alguns feitos para Deus, a gente pensa que é dono da obra. E foi o que Neco disse. Não é contra a tua casa que eu venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E Deus que é comigo disse que eu se apressasse. Portanto, deixe de se opor contra Deus que é comigo, ou ele te destruirá. Eu acho que Uzias falou assim, eu sei, eu farejo quem é crente de longe. E não ouviu as palavras de Neco e veio para pelejar, para se opor, para parar um mensageiro de Deus. A Bíblia fala que parece que uma flecha perdida achou a sua costela e ele caiu e falou, me tira daqui que eu estou ferido, porque é uma loucura você tentar deter quem está dentro do propósito. É uma loucura tentar deter quem está dentro do propósito. Para! Stop! Ah, mas estou tentando deter porque a igreja é pequenininha. O culto lá vai 2 pessoas. Para! As coisas pequenas Deus usa para mover as coisas grandes. Ele caiu. Deus estava contente com ele, sim. Mas Deus falou assim, sabe de uma coisa? É melhor eu te recolher do que ser. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu vou repetir de novo. O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. O propósito de Deus era que Neco cumprisse o dito por ele. E o rei Uzias tentou se opor. Neco foi protegido de Uzias para que se cumprisse a vontade de Deus. Se nós tentarmos deter quem está no propósito, é possível que Deus nos tire da face dessa terra para mostrar que Ele nos chamou para confirmar a sua vontade, não para contrariá-las. Então, em Mateus capítulo 14, versículo 22, isso aconteceu depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde estava ali, a só. E o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Com uma coisa que você tem que entender, que quando você está dentro do propósito, parece que você está nadando contra a correnteza.
Parece que quando você está dentro do propósito, parece que você está remando contra o vento. O barco estava no 24, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a quarta vigília da noite, eles estavam em um lugar inacessível para ser humano. Mas só tinha alguém que poderia alcançar o inacessível. Aquele que tem livre acesso para entrar e para sair, Jesus Cristo, o justo, sabendo a qual eles estavam indo, que eles estavam dentro do propósito, porque receberam a ordem, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem adiante. Então era uma ordem que tinha que ser cumprida, custe o que custar. E quando Deus ordena você, e você entra no propósito, o vento vai ter que parar, o vento da vida, as ondas da vida vai ter que se deter contra você, porque é alguém que está dentro do propósito que está passando. Mas a quarta vigília na noite, dirigiu-se o surfista da Galileia, caminhando a passarela. As altas ondas do mar era a sua passarela. Então o surfista caminhando se dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo, porque esqueceram, estavam tendo uma experiência com Jesus Cristo. E eles, eu não vi a Bíblia dizer que Jesus já tinha andado por cima d'água. Eles nunca tinham visto tal milagre. Eles nunca tinham visto tal façanha. Mas quando você vive dentro do propósito, querido, quem vive fora do propósito duvida de revelação, duvida de profecia, porque só mói a ponta do dedo no oceano do Espírito. Mas a Bíblia fala que o homem que estava com Daniel, ele media 470 quilômetros de largura, de metro de largura. Ele media, em uma hora a água estava até no cotovelo, depois a água estava na cintura. Quem anda dentro do propósito experimenta as profundezas dos mistérios do oceano do Espírito, querido. Então eles iam contemplar coisa que eles não tinham visto ainda. Dentro do propósito você contempla coisa que você não viu ainda. Você vai realizar façanha no sobrenatural que você nunca esperava que você ia fazer. É um fantasma. Quem chegaria até aqui? O lugar é inacessível. Quem rasgaria essas altas ondas de 7,5 metros, segundo os historiadores? Mas eles disseram: sou eu, não tem mais. Ai, de fácil. Uma coisa que eu vejo aqui também, que quem está dentro do propósito reconhece a voz de Deus. Porque anda em oração, porque anda em jejum. E quem anda em oração, quem anda em jejum, está morto para o mundo, mas vive para Cristo. Certa feita, Jesus ele disse: a chegada a hora que os mortos ouvirão a voz de Deus. Lázaro estava morto e ouviu a voz de Deus. Mas eu estou falando de morto para o mundo. Quando você morre para o mundo e você coloca a carne no 0 e o espírito no 10, você começa a ver e você entende a voz de Deus. O mesmo Pedro que logo adiante teve uma revelação que ele era o Cristo fora de Deus, o Filho de Deus, também reconheceu a voz dele.
reconheceu a voz dele. Quando você está rodeado de gente, você ouve e reconhece a voz do amigo, a voz da amiga, reconhece a voz do patrão, mas às vezes não reconhece da família e nem de Deus. Mas eles estavam no meio do caos e Pedro reconheceu a voz de Jesus. 27, Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se é o Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima da água. Se é tu, nós estamos aqui por causa de ti. Se é tu, foi tu que nos ordenou que entrassem no barco e que passassem adiante para outra banda. Então significa que se é tu, eu estou dando um propósito. Então se é tu, permita que eu vou ter contigo por cima da água. Porque quem está no propósito vive o diferente, vive o sobrenatural. Quem está dentro do propósito recebe a autoridade daquele que autorizou a ti andar nesse propósito. Dentro do propósito você não precisa ser especialista. Jesus não disse assim, ó, você precisa se preparar mais. Vai cortar o cabelo, vai fazer essa barba, Pedrão. Não. Respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por cima da água. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco. O mar virou a passarela para Pedro. E ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porque estava dentro de um propósito. Estava dentro de um propósito. Você está entendendo, queridos? Provérbios capítulo 20, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem. No coração do homem tem muitos propósitos. Tem muitos caminhos ainda que parece bom ao olho, mas que leva à morte. Muito propósito há no coração do homem, mas é o conselho do Senhor que permanecerá. É o propósito do Senhor que permanecerá. É por isso que quando nós estamos com um propósito no coração, com um desejo no coração, temos que fazer uma reflexão. É algo do nosso coração, por causa do nosso ego e o nosso orgulho. Ou é um propósito de Deus para nós? Porque se for um propósito de Deus para nós, ninguém vai nos parar. Mas se for um desejo do meu coração, por causa do meu ego, do meu orgulho, serei detido. Serei detido. Dentro do propósito de Deus, o cajado de Moisés tinha poder. Dentro do propósito de Deus, o mar se abriu. Dentro do propósito de Deus, o pé do israelita não inchavam e a roupa não envelhecia. Dentro do propósito de Deus, desceu o maná do céu e saiu água da rocha. Dentro do propósito de Deus, Deus fechou a boca do leão para que não atacasse Daniel. Dentro do propósito de Deus,
Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. As cordas do pulso deles se queimaram. Mas não houve um arranhão no corpo deles, porque estava dentro do propósito. Dentro do propósito de Deus, José sonhou 2 vezes. A primeira vez ele sonhou com o molho dos irmãos dele, se inclinava diante do molho dele. Porque quando Deus vai fazer, então Deus mostra o sonho 2 vezes, quadruplicado. No segundo sonho ele sonhou com o sol, a lua, que era a mãe e o pai dele. E as 11 estrelas, que eram os 11 irmãos dele, se inclinavam diante dele. E de repente, o mal se opôs contra José. E os próprios irmãos dele cuidou de fazer esse mal, para que não se cumprisse. Chamava ele de sonhador, amor. Chamava ele daquele que está sonhando para ser o que não pode ser. Porque nós não vemos nada em você e você está querendo ser o que você nunca vai poder ser. Mas tinha um pé atrás, queria o eliminar. Mas não sabia eles que ele estava dentro de um propósito. E sabe qual que era o propósito? Conservar a sucessão da família dele. Era salvar eles mesmo, eles não sabiam. Jogaram dentro da cova. A cova não tinha água. E Deus usou um dos irmãos para fazer tirar ele de lá. Venderam ele. Trabalhou como escravo, o trabalho escravo não a matou. A mulher de Potifar se voltou contra ele e não a derrubou. Porque quem anda dentro do propósito, anda de acordo com o céu e foge do pecado. Foi para o trabalho, foi para a prisão, sobreviveu à prisão, porque estava dentro do propósito. Quem ousará deter aquele que está dentro do propósito? Ah, mas Deus vai fazer assim na minha vida. Ai, Deus não chamou ninguém para ser bonitinho. Olha que a Bíblia fala aqui, ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. As coisas vai fluir, vai ter um conjunto de coisas que vai dar certo. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, pelo seu propósito, pela sua vontade. Não é para a nossa vontade, para nós ser bonitinho, para nós granjear coisas na terra, para nós ter isso, ter aquilo, e ficar falando para os outros, eu sou uma benção. Não, para o seu decreto, para o seu propósito, para a sua vontade. Certa feita, Moisés, ele disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque era o Senhor estando com eles que ele ia saber que estava dentro do propósito. Se você estiver dentro do propósito, querido, você pode estar no meio do caos. Você pode passar pelo fogo, mas eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Se você estiver dentro do propósito, você vai orar como Paulo, vai cantar como Paulo e Sila, e vai haver terremoto dentro da prisão. Se você estiver dentro do propósito, você vai ser jogado na cova, você vai se tornar escravo, você pode passar pela cadeia, mas se você estiver dentro do propósito, você vai se tornar governador de rei. Tem de place, dentro do propósito, dentro do propósito. Dentro do propósito, dentro do propósito, dentro do propósito. Tem 2, 3 seguindo nas redes sociais, porque você vai lá ministrar. Eu estou dentro do propósito, eu estou dentro do propósito, eu estou dentro do propósito. A palavra não volta vazia. Recebe esta palavra. Você está dentro do propósito. Se você estiver dentro do propósito, você vai estar
no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.